Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Fol, Community Manager da Arcade TI. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí com vocês de como realizar quick wins, ganhos rápidos, para alcançar nossos objetivos. Um case real que vai ser eu mesmo, né? Um pouco do que a gente já fez, um pouco do que a gente já idealizou, um pouco do que a gente já conquistou. Vou compartilhar hoje com vocês exatamente o que, que eu procuro fazer, né, com relação a isso. E aí, eu já vou publicar aqui para vocês. Obrigado aí por quem já está entrando aí. Grande abraço. Deixa eu colar aqui. Legal. Eu vou publicar aqui com vocês. Geralmente as pessoas perguntam, seja no evento, nos cursos, etc., como é que a gente realiza alguns quick wins, né? Ganhos rápidos, para a gente já começar a engajar, para a gente começar a ter objetivos, para a gente começar a dizer, pô, eu consigo isso, eu vou junto. Então, o primeiro que eu falo, que eu faço para vocês, sem dúvida nenhuma, pensar de forma positiva e ativar o estado de fluxo diariamente. O pensar de forma positiva, mesmo que nas intempéries, nos problemas que aconteçam, isso faz uma diferença gritante. Haja vista que, se a gente for entender que nós somos feitos de átomos, e isso tudo conspira de forma positiva ou negativa, ou seja, a forma como eu vejo e eu analiso as coisas e a forma como eu materializo isso, eu posso me conectar ou não com pessoas positivas ou com pessoas negativas. Então, no momento que eu quero, por exemplo, ativar esse meu ganho rápido, ter esse meu estado de fluxo, sem dúvida nenhuma é pensar de forma positiva. E o estado de fluxo diariamente, ou seja, ativar o estado de fluxo ah, da serotonina, da endorfina, enfim, nós somos uma grande farmácia humana, sem dúvida alguma. E eu vou falar disso depois, não vou, numa outra live eu pretendo falar um pouco dessa questão de estado de fluxo. E isso vai fazer e os mecanismos que se cria com relação a isso. Uma vez que a gente sabe que se a gente tirar o cortisol do nosso corpo e a gente já outros mecanismos, isso vai fazer uma diferença gritante na nossa vida, né? Então essa questão de você pensar de forma positiva e ativar o positivismo mesmo das intempéries, isso é fundamental. E ali a questão do estado de fluxo. Um simples exemplo de estado de fluxo, você bater, de você acordar de manhã e dizer, hoje vai ser um grande dia, hoje vai ser um dia que eu vou ter meu propósito, seja numa segunda, numa terça ou numa sexta à noite ou numa segunda, ou no domingo à noite, sabendo que outro dia vai trabalhar. Isso é fundamental. No momento que você trabalha com esse positivismo, ativa teu estado de fluxo, que você tem metas claras e objetivas com propósito, isso faz uma diferença gritante. Então, isso é uma coisa que eu ativo diariamente. E isso tem trazido resultados muito legal. Opa, legal. Fala, Felipe. Fala, Camila, Gracimar, Wilson, Julian, Valdemir. Grande abraço aí, pessoal. Valeu. Então, é a primeira coisa, pensar de forma positiva, seja no âmbito como um todo, seja no teu âmbito profissional ou pessoal, mesmo nas intempéries. Legal. O estado de fluxo, ativar a si mesmo, o positivismo, foco e então persistência, tendo um objetivo claro. Então, outro ponto importante que você tem que fazer, definir, discernir bem o que você quer de forma profissional e de forma pessoal. Se é claro isso. Uma vez que você define muito isso, você vai tentar equalizar e ver o que, que diariamente você pode fazer com relação a isso. Podemos trazer outras lives onde eu posso entrar em maiores detalhes com relação a isso, mas esse é o principal objetivo, tá? Então, foco, então, persistência e insistência de forma clara no teu propósito. Uma vez que você sabe o que você quer, qualquer coisa para ti já não serve. Isso é um ponto importante. Então, sabe o que você quer para você, de forma profissional, de forma pessoal, independente disso, o estado de fluxo ele vai ativar nos dois âmbitos, profissional e pessoal. Ou seja, o teu estado de fluxo interno, a tua farmácia interna. Então, você está de forma positiva, isso é fundamental no âmbito profissional ou pessoal. E outra coisa é o foco, né? Como eu falei, persistência e insistência no teu propósito. É isso que você quer? Vamos dar um exemplo que eu apliquei isso de forma profissional. Eu preciso ter alguns conhecimentos, preciso ter, além dos conhecimentos, ter as certificações e aplicabilidade. Então, a primeira coisa é ver vídeos, comprar cursos,
revistas, ver vários livros relacionados a isso. Muito bem. Depois que a gente teve isso daí, a gente vai começar agora a aplicar. Então, existe o momento da teoria e o momento da prática. Muito bem. No momento que a gente tem esse equilíbrio vai estar em torno de 1.000 horas aí de estudo. Então, você vai estudando diariamente 5, 6, 7 horas, 2 horas. Você define o seu escopo aí diariamente e isso você vai fazer uma diferença muito grande, tanto na teoria quanto na prática. Legal? Isso é um ponto importante. Quando você começa a passar das 400 horas de estudo teórico e prático, você já começa a ter um engajamento muito maior do teu conhecimento. Você já começa a ter um conhecimento diferenciado. E aí, muito bem, você aplica isso de forma teórica, de forma prática, e começa a ter, vamos dizer, gabaritar, ou seja, você entender que você sabe através da tua certificação. Estou falando isso no âmbito na área de tecnologia, mas isso pode servir para qualquer outra área, beleza? Bacana. Isso é um âmbito pessoal. Do âmbito profissional. Do âmbito pessoal, beleza. Precisa emagrecer, né? Então a gente precisa manter esse equilíbrio com relação a isso. Então manter o foco em cima disso daí vai fazer uma diferença gritante também no teu estado do teu estado do teu dia, né? Na tua performance, você performar melhor. Então, propósitos claros com relação a isso. Definir pequenas metas. Tal horário eu vou para tal situação, nesse horário agora eu vou desenvolver isso, nesse outro horário eu definir aquilo. E uma coisa importante que eu quero deixar muito claro com relação àquele realizar quick wins, ganhos rápidos, é não definir, não gerenciar tempo. Isso é uma mega mentira. Você gerencia prioridade no tempo. Então, isso aqui é outro ponto importante. Gerencia prioridade no tempo. Isso faz diferença, tá? É legal, legal, Carlos Cabornéria. Valeu, meu amigo, abraço. É verdade, o foco é o grande desafio. Então, foco alinhado com o teu propósito, você vai imputar dentro de você, né, de forma automática, né, todos os mecanismos de você estar preparado para uma verdadeira guerra. E isso é importantíssimo. Legal, bacana, legal, Carbonera. Então, ali, foco e persistência. Terceiro, então, uma vez que você definiu, olha lá, pensamento positivo, estado de fluxo, foco, persistência no que tu quer como um todo, você começa a criar escopos macros, profissionais e pessoal. Começa a rabiscar. Eu falei lá que eu preciso tirar a certificação de governança, por exemplo. Ou você precisa ter um novo foco na tua área. Muito bem, define pequeno escopo. Essa semana eu vou fazer isso de tantas horas. Eu não consigo, nem eu consigo resolver tudo aquilo. Faça um esforço maior no final de semana, num feriado. Então, você tem que engajar e saber que aquilo vai te trazer resultados. Tá legal? Então, esse criar escopo macro não é preciso detalhamento, é definir etapa um, 2, 3 e 4. Dentro da etapa um, você pode ter várias subetapas que você precisa fazer. Eu preciso ver vídeo, comprar cursos, ler revistas, participar de um fórum. Então, você define, são subetapas, mas a etapa maior é buscar o conhecimento macro daquilo. Muito bem. Legal. O terceiro, o quarto é planejar com pequenas metas. Isso é legal, porque quando você cria pequenas metas, você se auto-engana. Então, quando você alcança ela e você obtém os resultados, você fica muito bem. E ela ativa exatamente o teu estado de fluxo, que a gente estava passando lá no início. Então, você começa a ter a positividade imediata dentro de você, mesmo nos problemas. Legal? Então, esse é uma etapa importante, planejar com pequenas metas. E quinto, idealize, mesmo que com erros, mesmo que os percalços aconteçam, porque isso faz parte do sucesso. O erro, a frustração faz parte do sucesso. Quantas vezes eu já não errei, nós já não erramos, né? E a gente acerta com os erros, essa é a verdade. E aí você começa a ter o sucesso exatamente quando você começa a auto-engajar, quando você começa a perceber que você está aprendendo independente do teu time, ou seja, do teu tempo. Cada um tem o seu tempo, é importante isso, né? Imersão no que você está fazendo no momento. Legal, Felipe. Legal, isso é verdade. Então você está focado na tua certificação. Isso não significa que a vida, né? Nós temos as grandes áreas da nossa vida, né? Seja a vida pessoal, profissional,
a vida cristã, a tua vida interna, a tua vida com os filhos, vida financeira, a vida, enfim, nós temos várias áreas da nossa vida e a gente precisa diariamente trabalhar. Não podemos também focar só em uma, que senão você perde outros caminhos também que são importantes. Quem tem filhos, por exemplo, a esposa, a família como um todo. Então, isso tudo é muito importante. Então, hoje, se eu fosse falar para vocês aí, de forma meu case real, de como realizar ganhos rápidos e alcançar nosso objetivo e obter sucesso, eu elencaria esses 5 aí, tá? Pensar de forma positiva, ativar o estado de fluxo diariamente. 2, foco e então persistência e insistência no teu propósito. Isso é uma coisa muito importante. Quando você tem o seu propósito, né? Então, a tua missão, visão, né? Lá, como um todo, ela é cega. Você tem lá na frente o que você quer, mas o propósito, ele é fundamental, né? Então, o propósito da existência, isso é muito importante. Foco, então, persistência, insistência, criar escopo macro, né? Definir ali aquele escopo, planejar com pequenas metas, que são exatamente quick wins, não, e pequenas, médias e grandes metas, né? Então, a meta, grande meta, a meta final é o que você quer, a tua certificação, o teu objetivo final. Só que até lá existe o caminho de Bob, o caminho feliz e o caminho infeliz. E existe o caminho real, né? Aquilo que você vai, planeja e vai ter os problemas, os percalços, né? 4, planejar com pequenas metas. 5, idealiza, faça acontecer. Muitas das vezes não adianta ideias por grandes ideias, exatamente uma mera ideia. Se não vai, você não pratica, fica complicado. Legal, Carbonelli. Como encaixar? Valeu, Fito, um abraço. Olha o Carbonelli. Como encaixar as emergências dentro do planejamento, principalmente quando isso acontece com certa frequência? Legal. Como eu falei, Carbonelli, acontece os percalços, né? Isso vai acontecer, acontece diariamente. O que eu faço exatamente é o quê? Eu tenho quando eu chego no meu planejamento de trabalho, eu olho o meu escopo, o que eu preciso fazer naquele dia. Então vamos imaginar que são 5 grandes tarefas. Só que tem todas as atividades do dia. E eu digo que existe os jacarés e os jacarezinhos. O que você acabou de me falar ali são grandes jacarés, ou seja, aconteceu os problemas, só que ele vem de pequenos jacarezinhos, ou seja, ele vai mordendo o teu calcanhar diariamente até que um dia dá o problema total, né? Ou seja, a emergência acontece, o problema acontece. Uma coisa importante é você identificar exatamente, e isso acontece comigo diariamente, quando eu começo a perceber, opa, isso aqui está me mordendo, isso aqui está me perturbando, então isso aqui é tratar logo. Isso não significa que de um jacarezinho mordeu já dá o problema, né? Então encaixar é difícil porque você precisa trabalhar na emergência. Então o que que você faz? Você vai ter que, durante o planejamento do teu dia, ou você fica mais, ou no próximo dia, você vai procurar o quê? Trabalhar aquilo que não foi trabalhado no outro dia. Ou seja, trabalhar um pouco a mais. Ou seja, e isso eu quero deixar uma coisa clara, que eu ainda estou aprendendo, mas eu já consegui entender melhor, é você ter o gerenciamento de prioridades no teu tempo, né? Prioridade no teu tempo com qualidade. Não significa que você trabalhar muito tempo, você vai ter uma grande produtividade, né? Às vezes trabalhar em menos tempo com uma produtividade. Agora, como é que alcança isso? Como é que você alcança trabalhar um pouco menos e você ter uma produtividade um pouco maior? É você definir o que você precisa ser feito de forma clara e objetiva. Então, Carbonelli, como encaixar as emergências dentro do planejamento? Isso acontece o seguinte, lembra que eu falei do mundo de Bob? Então, isso não existe. Então, acontece os percalços, as intempéries. Então, no linear do caminho, você vai começar a identificar, e existe um ponto importante, e a gente da área de tecnologia, você também, Carboneri, existe uma coisa importante que se chama adaptação, contextualização. Então, quando você adapta o ambiente, você começa a se entender, você se molda o ambiente e você começa a trabalhar de forma mais eficaz. Quando a gente está falando de planejamento como um todo, a gente está buscando eficiência, a gente está buscando ali o resultado. Né? Então, são os meios de alcançar tuas metas. Agora, a eficácia é o resultado final. Então, a eficiência é toda a etapa. Então, a eficiência a gente vai moldando ela, trabalhando ela diariamente. Legal a gente falar sobre isso, né? Então, nós temos a eficiência e eficácia. Legal, bacana.
Legal, Carboneri? Diz aí se eu te conseguir te responder, cara. João, Júlio, Vitor, grande abraço. Opa, João, Vitor, obrigado. A gente chega lá. Carboneri, me diz aí se eu conseguir te responder. E que eu, assim, eu finalizei hoje, era o que eu tinha para falar para vocês aqui. Fico muito feliz de estar compartilhando um pouco esse conhecimento que a gente está adquirindo e que a gente está buscando e que a gente está tendo êxito. Eu acho que isso é o mais importante. O 15 real é o mais importante. É a realização do propósito, né? Legal? Então, isso é importante, eficiência e eficácia no gerenciamento do tempo, né? Eu vou colocar uma frase importante aqui. A eficiência é todo o processo. Na busca da excelência do resultado final. A eficácia. Nesse contexto, a adaptabilidade é fundamental para o sucesso. Vou deixar essa frase aqui para vocês, tá? Adaptabilidade para o sucesso. Acho que seria isso. Legal, Carbonelli. Respondi. Às vezes ainda me perco, principalmente com a quantidade de atividade simultânea. Essa questão de ser multitarefa, eu percebi, eu achava que a gente poderia ser multitarefa. Podemos, mas a gente pode ser multitarefa quando a gente está focado no propósito, na meta. Quando aquilo nos traz satisfação. Isso é uma coisa importante. Quando você tem que buscar a satisfação do que você está fazendo. Quando você consegue fazer isso, você consegue ser multitarefa de forma muito mais eficiente e eficaz. Legal? Percebi isso. Tenho percebido isso de 1 ano e meio para cá. Então, eu achava que poderia fazer várias coisas, às vezes fazer um pouquinho de cada um. Hoje não. Procuro focar exatamente nas metas principais, naquilo que traz valor. Então, isso é importante. Eu vou deixar outra frase aqui. Traz valor, nos torna melhor. Nos torna melhores em multitarefas. Acho que seria isso. Estou criando essas frases aqui agora. Multitarefa. Legal? Legal, pessoal. Obrigadão mesmo. É muito bom sempre estar com vocês aqui, trocando essa ideia. Eu sempre procuro trazer esses conteúdos. Proponho aí outros conteúdos que a gente pode trazer e a gente trabalhar junto aqui e discutir com os outros. Na realidade, aqui eu só estou sendo um meio da gente discutir. Na realidade, ninguém aqui é o dono da verdade. Nós estamos só compartilhando os nossos conhecimentos. Valeu, pessoal. Pode deixar os comentários que eu vou responder todos, com certeza. E a gente se vê em breve, tá bom? Se der, eu ainda faço hoje, eu ainda pretendo fazer alguma live de IT4 com a parte de DevOps, de entrega de valor. E vai buscar um pouquinho do que a gente está conversando aqui. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todo mundo. Desejo uma excelente noite, uma semana abençoada e que tenhamos muita paz, luz e abundância. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Até uma próxima. FOL e Arquinhas de TI, sempre disseminando conhecimento e agregando valor profissional na vida das pessoas. Até uma próxima. FOL, valeu.